Já sei o próximo vídeo, rapaziada. Já sei o próximo vídeo, que esse eu fiquei bem curioso pra ver, tá ligado? Só pelo nome, fiquei real curioso. Porque o assunto eu gosto pra caramba, nós já vi... Já não quero tanto ver assim não, tá ligado? Não gostei nem um pouco dessa thumb. Qual é? Tem uns YouTube que botam umas thumb desgraçada, né? Caraca. Ô, meu parceiro, cliquei pra ver lobisomem. Isso aqui não é lobisomem, não? Porra, é essa? Que é isso? Calma lá. Queria ver lobisomem, mano. Que coisa horrorosa, coisa tenebrosa, de horrível. Mas tá. Lobisomens são bizarros. Do canal JJ. Encontrei meu inimigo no YouTube. JJ Jameson. Já não bastava no Twitter? Já não bastava no Twitter? Os Jamesons. Caraca. Vamos lá, vamos ver. Aqui parece tosco vendo daqui, mas vendo grandão aqui na tela, deixa eu botar pra vocês, pera aí. Achei sinistrinho essa silhueta, viu? Ali, sinistrinho essa silhueta, né? Bem feitinho isso aqui. Parecia grandinho o bichinho. Perna, olha, parece um braço longo isso aqui, né? E a cabeça aqui, um braço vindo até aqui. Sinistrinho. Aí, nada demais. Mas maneiro, os videozinhos assim, legal. Este som que você acabou de ouvir, segundo a cultura popular, é um uivo de lobisomem. Yes. Porém, e se eu te disser que apaixonados pela lenda discordam desta afirmação? Hã? Relatos de homem-lobos na história, né? De acordo com as teorias e relatos, o real som de um lobisomem soa bem mais a uma voz humana do que a um uivo de lobo. E no vídeo dos Skinwalkers, eu acabei olhando fontes erradas e colocando o real som de um lobisomem em uma determinada parte do vídeo por engano. A todos aqueles que não ouviram, segundo esses tais amantes da lenda, assim seria o uivo de um lobisomem real. A gente viu um negócio desse esses dias, não foi? Esse mesmo barulho na floresta lá japonesa ou algo assim. Não foi isso que a gente viu? O interior do Japão é bizarro. Não foi um negócio desse que a gente viu? Bom, enfim. Estão reaproveitando esse barulho pra fazer mais vídeo de terror, não sei. Mas pra um uivo de lobisomem numa pegada realista, sinistro. E se existissem lobisomens realmente, isso seria um puta uivo sinistro. Tu percebe o humano, né, nesse uivo, tá ligado? Muito foda. Esse grito meio que foi replicado em vários vídeos. Por conta disso, muitos acham que é falso. O que eu acabei de falar, né? Caraca, perfeito. Boa, JJ. Excelente. Eu acabei de falar aqui realmente, tá ligado? Legal que ele falou sobre isso. Que realmente, né, eu já ouvi isso antes. Foi replicado em mais de um vídeo, por isso que muitos acham que é falso. Ok. Esse grito meio que foi replicado em vários vídeos. Por conta disso, muitos acham que é falso. Porém, eu fui até as partes mais profundas da internet e achei gravações que não podem ser encontradas nem mesmo aqui no YouTube. E realmente, as teorias estão certas, pois a maioria deles soam muito mais como um humano do que um lobo. E já aviso, é bem bizarro. Então, dê uma olhada. Sinistrinho. Mesmo se isso for fake, falar que é normal ou que não dá medo já é exagero. Eu também achei bem sinistrinho. Bem sinistrinho. Tu tá no meio do mato e tal, tu ouve essa porra aí? Ou sei lá, tu tá numa daquelas casinhas assim, hotelzinho perto de floresta, ou casa de praia e tal, sabe? Esse lugar mais perto da natureza. Tu ouve uma porra dessa de noite, tá ligado? Tá doido? Sinistro, hein? Sinistrinho. É, sítio, fazenda, tudo isso. Chácara, saca? Eu moro numa chácara. Que maneiro, meu querido Heritorra! Que maneiro! Caraca! Poxa, eu acho isso muito legal, cara. Meu sonho é morar numa fazenda, sabia? Chácara, fazenda, sítio. Nossa, isso é muito maneiro. Isso é muito legal. Enfim. Tá com as portas aí, man. Pô, tu acha que as portas vão impedir um lobisomem? Ô, meu querido Heritoba, eu compraria mais bala de prata se fosse você, tá ligado?
Mas vendo esses vídeos não é bom, não. A galera do chat. Se cuida. Tô fodido. Pega o que tiver de prata e por perto, meu parceiro. O que tu vai ter aí, tá ligado? Enfim. Então, eu acho interessante isso, rapaziada, porque eu não acredito que existam lobisomens de maneira nenhuma, tá ligado? Claro, se você me perguntar isso no meio do mato, às 3 da manhã, com a gente ouvindo um uivo bizarro, talvez minha crença mude um pouco. Eu comece a duvidar das minhas certezas. Mas, num dia normal, né, se você me perguntar, não, cara, lógico que lobisomem não existe. Mas eu acho fascinante como ao longo da vida nós tivemos relatos realmente de lobisomens, ou de coisas parecidas com isso. Aí entra muita superstição, entra pânico generalizado, entra confusão, entra mentira mesmo, pra contar umas lendas maneiras. Mas também, né, não tem... Nine, Deus do Pix mandou R$10. Resgatei esse vídeo pois já tive uma experiência, pra mim, que viveu, isso é muito real. Nine, por favor, conte sua experiência, quero muito saber sobre isso. Maria mandou R$10. Meu cachorro começou a latir bem na hora dos uivos, quase tive um infarto. Imagina lá de boa vendo o vídeo, tipo assim, mó imersivo, bizarro, né? O cachorro do lado. Ah! Imagina a Maria, tipo assim, tá ligado? Tá ligado? As coisas voam pro lado, tá ligado? Sinto muito, Maria. Mas como eu tava dizendo, cara, se eu não tô enganado, não tem realmente uma doença mesmo, ou uma pseudociência aí de uma doença chamada lincantropia mesmo? Não tem um negócio desse? Alguma coisa que teve, que foi relatada ao longo da história, alguma coisa que a pessoa começa a ter pelo mesmo e tal, unha maior, dente maior, não sei. É porque eu não sei o quanto disso é mentira. O quanto disso é aumentado pra ser maneiro, pra ser legal, pra ser pra lenda da coisa, e o quanto disso é real, psiquiátrico. Não de verdade lincantropia, é síndrome de você achar que está se transformando. É, isso eu já ouvi falar também, da pessoa achar que tá virando. Tem até um filme sobre isso, inclusive. Até alguém do chat falou ali. Se for o filme que eu tô pensando, né? Tem um filme chamado Were, que é só W-E-R, o nome do filme, tá ligado? Vem de Were de Werewolf, né? Botaram só Were, né? Que é tipo isso. É tipo um louco nesse filme, e parece ser um filme bem pesado, sinistro, pensa que é lobisomem. E ele age como um animal mesmo. É bem sinistrinho a capa do filme e tal. O trailer sinistro. Deve ser um cara bem forte também, né? Ah, ele é super forte. Esse é um filme que eu quero ver muito ainda, tá ligado? Esse filme parece maneiro. Parece um pouco pesado também. Mas enfim, a doença faz as pessoas terem pelos grandes e dentes maiores, se chama porfiria. Tá, então pode rolar na história humana aí uma confusão com os dois termos, talvez, né? Ou talvez tenha tido realmente algum caso, porfiria, né? Esse que fala, algum caso de porfiria, e também dessa doença que a pessoa pensa que é lobisomem. Interessante, né? Interessante. E aí pode explicar muito das lendas que vieram com isso. Opa, o relato do Nine, deixa eu ver. Eu moro em Cachoeiro, em Itapemirim, no Espírito Santo. Bem nas laterais da cidade, perto de um pasto, tinha o costume de brincar no meio do mato com os meus amigos. Eu comecei a correr e quando fui ver, estava na floresta do outro lado do pasto. Acabei me perdendo e não conseguia voltar. Escutei algo extremamente parecido com isso. Me senti observado e depois de uns 30 minutos, fui atacado por um cachorro gigante. Tinha orelhas até o chão e era corcunda. Tenho cicatriz disso. Orelhas até o chão. Eu, obviamente, não vou te chamar de mentiroso, Nine. Você não tem porque você tá mentindo. Até tem, né? Se você quiser contar uma história maneira e tal, né? Mas, assim, também não vou te chamar de mentiroso porque eu vou te dar o benefício da dúvida, porque você era criança, né? Uma experiência como essa pode assustar de várias maneiras diferentes. A gente pode até lembrar errado de algumas coisas, né? Mas agora um cachorro com a orelha arrastando no chão, bizarro. E você ter ouvido um barulho parecido com esse, eu também acho possível, saca? E, cara, eu sinto muito por essa experiência, viu? Deve ter sido aterrorizante, né? Tu conseguiu fugir do cachorro? Como é que foi isso aí? Teria um lobo-guará? Porque é bem foda, se você era criança e um cachorrão desse te atacou, tá ligado? Como é que tu sobreviveu? Alguém te ajudou? Tu tinha algum lugar pra se esconder? Você era um cachorro de porte grande, selvagem, furioso, atacando, sabe? Mas enfim, não duvido de certas experiências não, tá ligado? Não duvido. E como eu tava dizendo, tem muitos relatos ao longo da vida das pessoas, ainda mais de interior, né? Que fala assim sobre lobisomem, fala sobre coisas assim que acontecem por lá, tal, né? Eu não acredito 100%, mas também tem sempre aquele lado que fica tipo assim... sabe? Aquele lado tipo assim... Não... Eu não acredito nisso, tá ligado? Óbvio que isso aí é mentira. Lobisomem é coisa de filme, rapaziada. Mas eu também não vou pro mato de noite testar isso, não. Numa lua de lua cheia, saca? Eu não vou testar isso também, não. Mas, né? E quem vai... uma galera iria com câmera pra testar, tá ligado? E aí você cria um filme de terror com isso. Os caras nunca mais voltam. Found footage. Mas eu confesso que é aquela coisa. Eu sinto, tipo assim, não... Meu lado racional não acredita nisso. Ponto final. Mas, o outro lado meu fica, tipo assim, caralho... Eu quero acreditar, porque isso é tão maneiro. Isso é tão maneiro, tá ligado? Eu quero acreditar. Então, o outro lado do meu cérebro fica, tipo assim, caralho, me convença. Eu quero acreditar, tá ligado?
Entende? Deixa eu ver o resto do relato. Meu pai me encontrou junto dos vizinhos. Não foi mordida. Ele montou em mim, sabe? E aí meu pai apareceu e atirou. A criatura correu, tanto no joelho e braço esquerdo. Tinha 8 anos na época. Por muito tempo, fiquei muito assustado, não conseguia dormir. Meu medo continua até hoje. Porém, fiz terapia pra superar isso. Principalmente após o falecimento da minha mãe. Esses traumas se agravaram muito. Sinto muito, Nine. Sinto muito de coração, tá ligado? Que essas coisas tenham piorado pra você, sabe? Porque realmente é uma situação traumática. Um bicho te atacando assim, sabe? Um bicho vindo pra cima assim desse jeito. Então, pô, sinto muito, cara. Você tenha passado por isso. E espero que esteja melhorando as coisas aí. Beleza, meu querido? Eu não desacredito, Marco. Eu já vi muita coisa terrível aqui no sul. É aquela coisa, né, galera? É muito difícil acreditar nessas coisas que a gente vê assim, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, há uma parte de mim que quer acreditar e uma outra parte também que escute o que as pessoas do interior têm a dizer às vezes. Nem todo mundo é caipira maluco, falando besteira. Muita gente por lá é bem sábia, na verdade, sabe? Bem sábia, mas sábia que muita gente ultra mega fucking estudada. Bem mais. E sei lá, mano, algumas coisas, né? A gente pode até duvidar, achar que é impossível, mas não sei. Algumas coisas a gente fica meio, sei lá. É porque é foda, né? Porque, tipo assim, eu acredito no sobrenatural. Coisas de fantasma e tal, o espírito ficou preso e tem alguma pendência. Isso eu acredito. Isso eu acho que é totalmente possível. O que não falta é experiência sobrenatural de pessoas aí fora. Isso aí eu acredito pra caralho. Acredito em Deus, acredito em anjo, não acreditar em espírito que ficou por aqui. E é aquela coisa, né? Teoricamente, por um pulinho pro lobisomem, não é tão distante assim, né? Ainda mais se fosse um tipo de doença ou algo assim, né? Não sei. Em Alien eu acredito também, com certeza. Mas, novamente, né? Tem sempre que lembrar que tem esta parte dentro de mim que é sempre acreditar em lobisomem. Eu vou procurar qual é o nome daquela palavra? Viés de confirmação. Eu vou sempre procurar um viés de confirmação em relação ao lobisomem pra querer me fazer acreditar, tá ligado? Eu tenho muito isso. Conversa sobre lobisomem sempre é foda. Eu sempre acho maneiro pra caralho. Acho a criatura fascinante. Eu adoro o lobo, né? O lobo é meu animal favorito. Eu gosto pra caralho desse bicho lindo, maravilhoso. E a mistura dos dois é maravilhosa, fantástica, incrível. Eu acho foda. Eu acho toda a alegoria de botar o seu animal interior pra fora. Sabe? Deixar o animal dominar. Uivar na noite. Baby I pray on you tonight, tá ligado? Sabe? Eu acho muito maneiro. E aí tem toda a coisa também do... Beleza. Depende da versão, né? Tem a coisa lá do sofrimento, beleza? Da maldição. Mas em algumas histórias exploram também o power fantasy também da coisa, né? De ganhar os sentidos aguçados, força, velocidade. Eu acho, porra, muito maneiro. Acho isso muito legal. Tanto é que a minha ideia é justamente naquela história que eu tô pra fazer ainda com o Wagner, lá do Nerdola Comics, né? O herói vai ter a ver com o lobisomem. Vai ter poderes de lobo. E isso foi ideia minha porque eu acho maneiro pra caralho o lobisomem. Eu acho muito foda. Acho muito legal. Muito, muito maneiro. Saca? Teen Wolf, minha série favorita por... Cara, Teen Wolf foi minha série favorita. Uma época, eu já falei sobre isso, né? Teen Wolf foi minha série favorita uma época aí. Quando tinha só a primeira temporada e a segunda, nossa, era a série que eu mais gostava de todas que eu tinha visto. Disparado. Porque eu tinha gostado muito. Era basicamente um Peter Parker lobisomem, sabe? Tinha muito do power fantasy da coisa. Ao mesmo tempo que trazia a maldição, trazia o problema da coisa. E eu acho fantástico todo esse conceito do cara ter que se prender na lua cheia, a gema não tanca, se solta, acorda num lugar assim, lembrar onde é que tá ligado? Tá tudo cheio de grama, de folha em cima, sem camisa, tá ligado? Com sangue que não é dele. Porra, esse conceito é muito foda pra uma história, saca? E tu vai lá e pega todo o contexto da vida real que também tem com isso também, as lendas que existem, porra, desde a Grécia Antiga, há muito tempo, há muito, muito, muito tempo. Aí tem os relatos reais de doença e tal, que aí confunde com a lenda, a vida real confundido com lenda ao longo da história humana, relatos de coisas estranhas, por isso que eu acho fascinante essa conversa, esse assunto. Eu sou apaixonado pelo lobisomem, acho muito maneiro. Assim, eu acho vampiro maneiro também, sempre achei vampiro maneiro. Só que por isso que eu fico brincando que o lobisomem é 1000 vezes melhor, muito mais legal, porque eu gosto pra caralho de lobisomem, falta demais disso na mídia. E eu tô ligado que tem muita coisa de lobisomem aí fora, mas nunca é com um budget legal, saca? É raríssimo às vezes que é um filme fodão, blockbuster foda ou pra concorrer ao Oscar, os caralho. Quase nunca é isso. A grande maioria das vezes é filme rank C, tá ligado? Que nem vai pro cinema. É com aquele CGI tenebroso, ou um efeito prático horroroso, ou quando vira um lobisomem, vira um lobo normal, ou um lobão grande. Não vira nem o bichão mesmo, saca? Tu bota aí, tá ligado? Vamos lá. Anjo da Noite, esse é um filme com budget, beleza? Um blockbuster assim, né? Show. E até ali o lobisomem é questionável, o design do lobisomem. Não sou tão fã assim daqueles lobisomens lá, não. Gosto do conceito dos Lycans, se controlam e tal. Isso é maneiro. Mas o design é meio lobisomem pelado, não tem pelo direito. Van Helsing, que pra mim até hoje é o melhor lobisomem disparado de tudo que Hollywood tentou fazer. Disparado, o melhor. Não tem papo, não tem conversa. É o melhor, ponto final. Sim, o Lobisomem, de 2010, do Guilherme Del Toro. Esse também é muito maneiro. Esse já é meio que um remake lá do Wolfman. Tem essa diferença. Tem Werewolf e Wolfman, né, do Homem-Lobo. A gente chama os dois de lobisomem. E o Wolfman, que é o primeiro filme lá, antigão, preto e branco, os caralho. É quase um remake disso. Então já é aquele design que eu já não
curto tanto assim. Não é aquele focinho grandão pra frente, aquela a orelha grandona, sabe? Bem lobo assim na cara. Não, é o que eu chamo de tapete colado na cara, tá ligado? É a cara de gente com pelo na cara, né? Não tem focinho. Aí eu fico meio... Mas o filme é foda, os 2010. Muito maneiro, esse filme aí. Eu chamo de lobisomem preguiçoso. E aí, de vez em quando, vem algum conceito interessante, né? Inclusive, eu acho que ano passado saiu 2 filmes de lobisomem. What the fuck? 2 filmes de lobisomem parecidos. Os dois envolviam pai, os caralho. Um deles tem o Jon Snow, inclusive. Não vi esse ainda. Queria muito ver esse. Que parecia que era um pai que se trancava pra não fazer mal à filha ou algo assim, né? Só que disseram que esse filme é muito ruim. Disseram que o filme é uma merda. E aí desanimou de ver, tá ligado? Eu ainda vou ver. Eu quero tirar minhas próprias conclusões, tá ligado? Porque confiar em opinião de crítico, não é comigo. Nem a opinião do público, eu confio muito, tá ligado? Confio, mas não tanto assim, depende. Ainda mais quando o conceito da história parece ser legal, sabe? ZMG Mujiwara mandou R$10. Vou mandar uma mensagem marcada meio longa no chat. Se puder olhar, tem meio a ver com o tema. Belezura, mano, posso olhar assim. Mas saca, já tá acabando já a lista, tá ligado? É isso. Sim, teve Lua Negra também, mas aí esse filme é lá dos anos 90, não é? Lua Negra. Dog Soldiers, beleza, mas isso aí também é lá dos anos 2000. E isso nem foi pro cinema, né? Nem sei se Lua Negra foi pro cinema também, inclusive. Sabe? Hoje em dia a gente tem o quê? Tem esses 2 filmes de lobisomem que lançou no passado, mas ninguém ouviu falar direito. É foda, é foda. Hoje em dia, as últimas coisas com qualidade de lobisomem que saiu nos últimos anos foi Love, Death Robots. Aquele episódio dos lobisomens foi absurdo. O que mais? Não sei, né? Já não sei mais o que saiu nos últimos anos, tá ligado? Dos 2020 pra cá, saca? O que mais teve de lobisomem? Arcane? Tudo bem, o Warwick. Mas até o Warwick na porra do Arcane mudaram o design. Ele mal é lobo mais, tá ligado? A cara de lobo não tem mais focinho, deixaram muito a cara do Vander tá ali, né? Eu fiquei puto com isso, tá? Fiquei puto com isso, inclusive. Eles terem mudado o design dele pra ficar mais humanizado. Em vez daquele focinho grandão foda. Arcane ficou pai? Não. Pai é uma palavra forte. Tá foda no Arcane. Mas o design podia ser melhor. Podia ser melhor o design. Eu entendo que era pra poder reconhecer a cara dele, reconhecer o Vander ali. Mas podia pelo menos ter transformado no meio da série, né? Ainda mais quando ele fica mais monstruoso. Enfim, tomara que na próxima temporada ele volte a aparecer de novo, não tenha morrido porra nenhuma, apareça de novo e esteja mais lobesco a aparência dele, né? Tomara. Eu não gosto de LoL, tá ligado? Mas a aparência do Warwick no LoL é foda pra caralho. Lobisomem da Noite. Lobisomem da Noite é legal. Não acho ruim, não. Acho legal. Só que eu acho que o nome não é Lobisomem da Noite, né? Você falou o nome errado. O nome dessa curta-metragem é Lobisomem da Noite e Seus Amigos. Esse é o nome. Lobisomem da Noite e Seus Amigos. É muito isso o filme. Promete uma coisa e entrega outra. Mas, pois é, realmente, no geral, assim, não... Falando em lobisomem, galera, acabei de lembrar de uma coisa aqui. Olha só. Não acabamos esse vídeo aqui ainda. Não acabou aqui ainda. Relaxa. Mas, se vocês resgatarem um outro vídeo aqui, uma animação foda. Se vocês resgatarem, eu vejo aqui com vocês agora na live um negócio foda. Preciso achar depois dessa animação. Mas quando deve ser um 65. 65 deve ser o tamanho do... Beast of Vorslak, ou algo assim o nome, tá ligado? Nome russo, eu acho. Vroslok, ou algo assim. Muito maneiro. Não é nem bem lobisomem exatamente, né? Mas é claramente inspirado. Mas enfim, vamos continuar o vídeo, né? Já batemos um bom papo sobre isso aqui agora. Vamos continuar aqui o vídeo. Mesmo se isso for fake, falar que é normal ou que não dá medo já é exagero. Segundo essa lenda, esses gritos não seriam pra assustar. Rapaz, esse filme aqui é interessante. Que é o The Howling. Bela Crepúsculo mandou R$10. Bela! E quanto ao Jacob, o que tem a dizer sobre ele e sobre o lobisomem de Harry Potter? Primeiramente, Team Jacob. Sou Team Jacob desde sempre, tá ligado? Nós sofremos, mas nos mantemos fiéis, tá ligado? Team Jacob. Eduardo é o caralho. E... Tá, e o de Harry Potter? Cara, não sou fã de lobisomem pelado, magricelo, mas que ali era Nine foda. Deus do Pix mandou R$65. Aquele era foda. Tá pago, chefia. Resgatado. Tamo junto, meu querido. Maravilha, muito obrigado. Mas o Lupin, ele era sinistro quando ele se transformou. A transformação é boa e é bem macabro quando ele vem pra cima, tá ligado? Então eu coloco um bom lobisomem, pelo contexto. Apesar de não curtir muito o design. Agora tá falando desse daqui, meu parceiro, esse filme aqui é interessante, esse filme aqui, viu? É legal. The Howling, o nome, né? Que seria Grito de Horror do Brasil. Tem 2 nomes, na verdade, né? Tem Grito de Horror e o Rugido da Fera. Não sei porque tem 2 nomes no Brasil, mas tem 2 nomes no Brasil, aparentemente. Esse filme é foda. Ele tem uma transformação de efeito prático muito boa de lobisomem e muito sinistra, tá ligado? Ao anunciar sua chegada, mas sim por causa da extrema dor que a criatura sofre ao se transformar, pois mesmo. O seu corpo se modifica brutalmente no tamanho e na estrutura. Olha essas e até garras, hoje, nenhum vídeo real ou nítido provou a existência de um lobisomem. Se isso acontecesse, a notícia ia sair no mundo inteiro, né? Obviamente. Mas existem vários vídeos cercando o mundo.
alguns deles bem convincentes e outros totalmente falsos. Então, enquanto eu for explicando mais sobre a lenda, eu vou estar colocando essas supostas aparições aí na tela, tá? Nem preciso comentar que algo diferente em relação aos lobisomens do que outras lendas, eles geralmente não são tão desprezados. Pelo contrário, pessoas que viram a criatura juram de pé junto que ela é real. Mas afinal, qual... Pois é, esse é um negócio interessante, né? Ao contrário de algumas ficções aí, tá ligado? Ao contrário de, sei lá, creepypasta, os caralho, né? Slasher, coisas específicas assim, de assombração, os caralho. Assombração, o pessoal também jura que passou por isso também e tal, isso eu acredito mesmo. Mas de fato, né? Lobisomem é um... Já vi uma galera falando que é verdade mesmo, sabe? Alguns no chat mesmo estão nessa vibe também. Interessante isso, né? Pera, o Mujiwara já mandou a mensagem dele? Eu fiquei de ver a mensagem dele, não sei se ele mandou em algum momento. Ah, vi ele agora. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de criar jogos, de criar personagens aleatórios no caderninho. E lembro de criar uns em específico que eram personagens com a capacidade de se transformar em animais. E tinha um lobisomem que era o melhor amigo de um cara que podia se transformar meio que no macaco. E um outro que podia virar meio que um dragão. Coisas assim. Ah, sim, uma curiosidade de infância, entendi. Maneiro, mano. Legal. Isso me lembra um jogo que eu joguei muito tempo atrás que se transformar em animais, tá ligado? Mas é um jogo que eu acho que é muito Lost Media, rapaziada. Nem eu sei dizer que era esse jogo, tá ligado? Tinha algum jogo que era só de PC, acho que lá nos anos 90, tinha um gráfico meio sombrio, tá ligado? Você podia jogar com uma mulher que virava uma raposa ou algo assim. Tinha outros personagens que viravam alguns outros animais também. Não sei que jogo era, rapaziada. Era um jogo de estilo tech. Não era de luta. Era terceira pessoa. Blood Roar? Acho que não, galera. Isso aí tem cara de ser jogo de luta. Falou de Blood Roar. Deixa eu ver. Não, isso aqui... Esse eu também joguei. Esse aqui era foda. Tu virava os bichos durante o combate. Não era de luta. Pensa em terceira pessoa, numa área meio sombria assim, meio de construção, meio de floresta, sabe? E eu tinha ficado fascinado com esse jogo. Podia virar uns bichinhos assim, correr e tal. Ah, mas eu não vou saber de que jogo era. Não era 2D, rapaziada. Não era 8-bit não, tá ligado? 64 bits, sei lá. Não era isso, não era Altered Beast, não. Nine, Deus do Pix mandou R$10. Altered Beast. Não. PS2 joguei muito já. Não era não, porra. Tô falando, era um jogo 3D, só de PC. Parecia uma demo, na verdade. É o Lost da Lost... Então, é o Lost da Lost Media. Cara, tinha um gráfico que me lembrava... Qual é o nome daquele jogo lá do golfinho? Ico? Echo, obrigado, querida. Sabe o jogo do Echo, aquele golfinho? Só que a versão 3D de Dreamcast, Echo, golfinho, é um jogo bem legal, inclusive, que é terceira pessoa, tá ligado? Pensa tipo isso, aquele tipo de gráfico 3D, terceira pessoa, só que é na Terra, e você jogando com um humano que pode virar animal, saca? Spirit of the Fox, Marcos? Não era isso aqui também, não. Isso aqui tá muito recente, esse jogo. Mano, tô falando de jogo antigo pra caralho, antigaço. Isso não era um... O gráfico era bem pior do que isso. Mas tá, não vamos lembrar disso aqui agora. Isso aqui é Lost Media, tá ligado? Editor, corta essa porra. Mas tá, voltando aqui. Pessoas juram sobre essa lenda, e é verdade. Viram a criatura? Muita gente fala que isso é real mesmo, e a quantidade não é pouca. Eu acho isso fascinante. Juram de pé junto que ela é real. Mas afinal, qual é a origem desta lenda? Por que um homem se transformaria em lobo na lua cheia? Vamos descobrir neste vídeo. E vos digo, os lobisomens deixam os skinwalkers parecendo historinhas de princesas da Disney. E arrisco dizer que é uma das, ou se não, as princesas da Disney. É assim, isso aqui é algo aterrorizante, realmente, né? Aqui já não é nem lobisomem, isso aqui já é skinwalker, eu acho, né? Mas esse ser aqui, puta que pariu, que design de filha da puta. Disney. E arrisco dizer que é uma das, ou se não, a lenda mais assustadora do mundo inteiro. E caso você conheça alguma que bata de frente com o lobisomem, comenta aqui embaixo que pode estar virando um vídeo futuramente. Lembrando, se você quiser fazer vídeos iguais esses, aprender sobre o YouTube e ainda levar um material extra para estudar onde quiser em formato de e-books, meu treinamento de edição de vídeos vai estar aqui na descrição. Então, sem mais enrolações, vamos para o primeiro tópico. Ah, eu ia trazer esse assunto agora, inclusive. Eu fiquei te trazendo. Eu esqueci que a gente começou a falar sobre a Lost Media lá do caralho. Eu esqueci desse assunto. Que era o seguinte: uma coisa que eu descobri recentemente, que eu fiquei fascinado com isso, rapaziada. Eu já falei isso com vocês naquele dia aqui em live. Eu acho que eu falei com vocês naquele dia lá que eu mostrei os livros que eu tenho aqui em casa, né? Do primeiro livro do lobisomem que eu peguei, o primeiro livro da múmia, o primeiro livro do vampiro. Eu falei sobre isso, né? E eu tinha perguntado pra vocês, né? Então essa pergunta vai pro YouTube. Não responde aqui, rapaziada. Calma, eu vou até tirar o chat. Chat tá de castigo. Pro YouTube agora, tá ligado? Responde aqui embaixo antes de eu falar a resposta, tá? Responde aqui embaixo, beleza? Não vale Google. Tá trapaceando com o Google, né? Pô, vamos fazer a brincadeira legal? Responde aqui embaixo. Já coloquei a resposta antes de eu falar pra você, tá? Qual que você acha que é a
primeira lenda de terror, assim, no geral, tá ligado? Desse horror que a gente conhece entre vampiro, lobisomem, Frankenstein, múmia, sabe? Qual que você acha que é a primeira dessas aí? Escreva aí embaixo. Botou? Botou a primeira? Cara, eu acho maravilhoso que eu sempre pensei que desses aí, né, o primeiro seria vampiro, tá ligado? Vampiro a gente pensa que vem antes de todo mundo. Talvez múmia também, né? Viria antes de uma galera aí, tá ligado? Lobisomem é o primeiro, moleque. Lobisomem vem desde a Grécia Antiga. Então agora o chat pode voltar. Então assim, eu acho isso iradíssimo. Eu não esperava mesmo que lobisomem viesse antes de vampiro. Na Grécia Antiga até tinha criaturas que bebiam sangue os caralho, mas não era vampiro. Não era nem de longe a mesma coisa. Eram criaturas diferentes. Acho isso fascinante, tá ligado? E sim, tinha o rei Licaão, sim, mas não era só o Licaão. Também tinha uma lenda, acho que até antes do Licaão, inclusive. Uma lenda de lobisomem mesmo, que até o homem tirava a roupa, virava lobo, mijava na roupa e depois ia embora e virar, caçar na noite, os caralho. Tinha todo um negócio aí. Também tinha essa porra aí. Não, mano, não era só o Licaão. Também tinha uma outra lenda de lobisomem também, sabe? Só que eu não lembro se era antes ou depois do Licaão. De qualquer maneira, o ponto é de que vai muito tempo atrás a história do lobisomem, a lenda, né? Claro que até vir pra a coisa em si da lua cheia e tal, tudo isso aí. Aí beleza, aí antes disso vem vampiro, beleza. Mas ainda assim, a história do homem se transformar num lobo, né, numa criatura monstruosa, já vinha muito tempo atrás, sabe? Eu acho isso fascinante. Quão antiga é essa história, essa lenda, esse folclore, esse mito, seja o que for, sabe? Eu acho isso muito, muito, muito foda. Muito maneiro. Como se abrangeu pra todo o planeta, né? Que todo não, né? Mas vários países têm a sua versão, sua lenda, sua visão, tá ligado? E a presença disso no folclore ou nas lendas. Eu acho isso muito legal. A antiguidade desse ser, dessa lenda, né? Enfim, eu acho isso muito foda. Não sei se o JJ vai falar sobre isso aqui agora, né? Mas eu acho isso muito legal. Origem. O lobisomem Que irado essa imagem? Irado. é fruto de diversas culturas ao redor do mundo, mas sabe-se que ele é uma das criaturas mais raras de todas. Pois perceba, para que um homem se transforme no lobo, é necessário uma maldição ou um feitiço. Essa maldição de nome licantropia pode ter sido proferida por uma bruxa, um feiticeiro ou alguma entidade sobrenatural. Já em outros casos, principalmente no interior, acredita-se que quando uma mulher ter algum tipo de relacionamento amoroso com um padre e por coincidência ter 7 filhas mulheres e o 8º ser homem, este último será lobisomem. Aí era mais mula sem cabeça a parte com o padre, né? Mas a parada das filhas eu tô ligado. Não era 6 filhas mulheres? São 7 filhas mulheres e o 8º que é o lobo? Eu pensava que era o 7º que era o lobo. As mulheres e o 8º ser homem, este último será lobisomem. Além de tudo isso que eu já falei, ainda há o quesito da lua cheia do lobisomem. Além de tudo isso que eu já falei, ainda não dá pra ver direito, não. há o quesito da lua cheia. Mas você já se perguntou o que a lua tem a ver com isso? Uma das explicações mais populares é de que a lua é considerada um momento de intensidade e energia aumentada. Acredita-se que a influência lunar afeta a natureza animal dentro dos humanos amaldiçoados, levando-os a se transformarem durante esse período. Nas histórias mais conhecidas, a transformação de um humano em lobisomem é frequentemente retratada como dolorosa e muito violenta. A pessoa afetada pode experimentar uma série de sintomas físicos, como crescimento de pelos, alongamento dos membros, enrijecimento nas articulações e desenvolvimento de garras e dentes afiados. Essas mudanças são muitas vezes acompanhadas de uma fúria animal e perda de controle sobre a... Deve doer muito mesmo. Cara, eu tinha o meu headcanon. Deve ser aquela coisa, não é nem headcanon. Tem tantas versões diferentes, né? Mas a versão que eu mais... Até perguntaram pra mim como é que faria um filme de lobisomem, né? Cara, pra mim, a versão que eu mais curto pensar, assim, né? Que a primeira transformação... Essa tem que ser a mais dolorosa de todas, a mais lenta de todas. Seu corpo não tá aí acostumado com isso. Mesmo com poder sobrenatural, seja o que for. Essa seria lenta, essa seria dolorosa, horrível. Não tão lenta quanto a do lobisomem americano em Londres. Pra mim, que ali extrapola demais... Too much no sofrimento, ali é demais. Caralho. Enfim, ali pra mim é um exagero do caralho. Aquela dor intensa, tão longa, tão grande. É bem feito pra caralho, né? Mas eu acho muito exagerado. Muito exagerado. Seria não tão devagar quanto aquilo, né? Mas sim, seria uma dor absurda e uma transformação lenta. Someone I believe in the
E hoje eu gosto de pensar que as outras transformações começam a ser cada vez mais rápidas, tá ligado? Porque o corpo tá aí acostumando com isso. Eu acho legal, óbvio que eu acho legal, né? É meu retcano, tá ligado? É como eu gostaria de ver. Que é aquela coisa, como se fosse dominando o lado selvagem, o poder, seja o que for. Pensa mais ou menos no Van Helsing. O irmão lá da Valéria. Valéria? Não lembro agora o nome da mulher, tá ligado? O Velkan, né? O irmão da Ana. Ana Valérius, acho que era isso, né? O sobrenome Valérius. Acho que era isso. Quando ele se transforma. Maria mandou R$10. Marcos, como você faria um filme de lobisomem? E toma água, porque resgataram. Tô falando mais ou menos isso aqui agora, né, no caso. O Velkan, no caso, quando ele se transforma, é uma dor absurda, ele vai rasgando a própria pele, os caralho, mas não é tão longo assim, sabe? Ele se transforma, beleza, dói, demora, né, mas ok, beleza. O Van Helsing, no final do filme, também se transforma, demora, dói, os caralho, não tanto assim, mas tem um processo, tem um... ralha, vai quebrando... aí beleza, saca? Mas tem um momento ali, um momento do caralho, que ele já pula e se transforma no meio do ar e pega o bicho porrada, caralho! Algo tipo isso que eu penso. Eu faria assim, tá ligado? Eu acho isso muito foda. Com o tempo transformando e podendo ao ponto de se transformar no meio do ar, tá ligado? Caralho, muito, muito, muito foda. Do caralho. Acho muito, muito maneiro. Então eu faria algo nessa vibe assim, com as transformações, né, no geral. Eu também colocaria o usuário do lobisomem pra poder ter os poderes durante o dia, sabe? Na verdade, eu meio que já criei umas ideias... Tom, vamos dizer que o Marcos de 15 anos atrás, tá ligado? Quando eu estava querendo fazer faculdade de cinema, os caralho, enquanto eu criava o espectro, eu criei outras ideias também. Muitas dessas ideias estão paralisadas e não vão voltar tão cedo. Não quer dizer que eu abandonei pra sempre. Uma das ideias que eu tinha tido, na época eu tinha chamado de Nightwalkers, os donos da noite. Algo mais ou menos assim, tá ligado? E era pra ser uma série, né, de um grupo de criaturas barra companheiros sobrenaturais. Todo um plot ali no lore, no world build da coisa toda e tal, sabe? O grupo... Ué, Heitor, disso eu posso falar, pô, não tô falando de espectro. Disso aqui eu posso falar. A gente não tá fazendo nada com isso? Ué, não pode falar? Literalmente não estamos fazendo nada com essa ideia ainda, pô. Pode eventualmente fazer. Uma HQ, animação, seja o que for. Beleza. Era pra ser o quê, Marcos? Não tô falando de espectro, tô falando agora de outra coisa. Tá bom, quer saber de uma coisa? Não vou falar não. Tudo bem, não vou falar não. Querem que eu fale? Deixa eu ver quanto é que falta pra bater minha meta aqui hoje. Pera aí. Se é muito que eu fale... Nossa, falta R$400 pra bater minha meta aqui hoje. Não vou bater hoje minha metinha, né? Tá, se alguém mandar 200, que já vai ajudar muito aqui na meta, tá ligado? Eu falo sobre essa minha ideia, beleza? Eu aceito vaquinha, diga-se de passagem. 200, eu falo dessa ideia. Vamos continuar o vídeo por enquanto, tá bom? Eu tava falando aqui da dor do lobisomem. São muitas vezes acompanhadas de uma fúria animal e perda de controle sobre a própria mente. E agora que a gente já sabe sobre a origem e a transformação da criatura, vamos para outro tópico bizarro. A aparência. Aparência. Pra mim é o mais maneiro que tem a cara de lobo, tá ligado? Caralho, que imagem foda. Que imagem do caralho. Caralho! Foda, hein? Achei foda essa imagem. Porra. E pra mim, isso aqui que é a aparência definitiva de lobisomem pra mim, tá ligado? Isso aí, uns 2 metros de altura, no mínimo, uns 2 metros de altura. Orelha pontudona assim pra cima, tá ligado? Focinho grande, peludão, garrafiadona. Porra, foda pra caralho. Em geral, um lobisomem é descrito como uma criatura meio humana, meio lobo. Eles são retratados com um corpo musculoso e forte, geralmente maior do que um lobo comum. Isso que alguns lobos são bem grandes. Possuem pelos densos e ásperos cobrindo todo o corpo.
A cabeça de um lobisomem costuma ter um focinho alongado e dentes afiados, que são semelhantes aos de um lobo. Os seus olhos são frequentemente descritos como amarelos ou vermelhos, com um olhar feroz e penetrante. Eles também podem ter orelhas... E rapaziada, lobisomem de olho amarelo ou olho vermelho? Para mim, o que eu acho que é... Não, aí eu tô contando meu verso. Deixa quieto. Deixa quieto, ninguém mandou nada, então... vermelhos, com um olhar quase que eu falei. penetrante. Eles também podem ter orelhas pontudas e garras afiadas nas mãos e nos pés. Em algumas representações, os lobisomens possuem uma postura ereta, com a capacidade de andar tanto em 2 pernas como em 4, enquanto em outras versões eles se assemelham muito mais a um lobo em sua forma física. Porém, para aqueles que estudam sobre a real forma dessa criatura, esses formatos que eu falei são apenas fictícios e fantasiosos. A verdade é que a aparência do lobisomem pode ser bem mais contraditória. É aquela coisa, né? Tipo assim, se fosse pra pegar no ponto de vista, se existisse na vida real, seria um negócio bem mais macabro de olhar, tá? Bem mais Uncanny Valley, eu diria, tá ligado? Sem tanto pelo assim, sem ter aquele focinhozão pra frente, eu acho. Acho que seria um negócio bem mais sinistro de olhar. Talvez na vibe daquele filme lá, Where, né? E talvez um pouco mais animalesco. Não só faz mais sentido, mas também é bem mais realista, o lobisomem, na verdade, ser magro e alto como um ser humano. Essas representações podem enfatizar a agilidade, velocidade e astúcia do lobisomem, o que ressalta... É até como um lobo também, tá ligado? O lobo é um bicho grande, forte, mas no geral tem patas, né? Ele não tem aquele bração de um tigre, de um leão, né? Ele tem umas patas longas, tá ligado? O que é grande é a carcaça dele, que é grandona assim e tal, mas as patas geralmente são mais finas em comparação com o corpo, né? São patas fortes, resistentes, beleza, mas ainda assim, né? É uma musculatura forte, mas na figura do lobo é um negócio mais esguio, sabe? As patas do bicho em si. Então faz sentido pensar que um lobisomem também seria magro também. Porque essa criatura está sendo, na verdade, uma vítima de... Nossa, reconheci só olhando isso aqui, tá ligado? Ele tá mostrando aqui uma cena do episódio de Goosebumps do lobisomem, o lobisomem do Pântano da Febre. Esse episódio talvez tenha sido a minha experiência mais aterrorizante com o lobisomem na minha vida. Eu era criança vendo isso, tá? O Goosebumps dava um medo do caralho, e esse lobisomem aqui, pra mim, era aterrorizante o suficiente pra me deixar aterrorizado. E eu fiquei com muito medo quando esse lobisomem apareceu, cara. Nossa, ele mal aparecia a cara dele e tal, né? Mas aparecia o corpo assim, era bem feito pra caralho, aparecia a boca, tipo... abando pra caralho, era bizarro o efeito prático que eles usavam. Caralho, os lobos é de se cagar, eu tinha muito medo também. Nossa, tá louco. O lobisomem, quando ele aparecia aqui, tá maluco, dava um medo da porra. Eu já falei de Goosebumps várias vezes, eu morria de medo de Goosebumps, tá ligado? Goosebumps, eu conheço esse filme de Jack Black, esquece essa porra. Nem eu vi esse filme, tá ligado? De tão bobinho que ele parecia, tão infantilóide que ele parecia. Vou ver ainda, talvez seja legal. Esse filme não parece assustador, ele parece muito aventurazinha, yay! Sabe, a série que passava na Fox Kids, puta que pariu, aquela porra dá medo pra caralho. A abertura, mano, eu tinha estresse pós-traumático com essa abertura, tá ligado? Essa abertura, pra mim, era no mesmo nível de Linha Direta. Talvez pior, pra falar a verdade, talvez pior. Eu tinha mais contato com Goosebumps do que Linha Direta. É, quando essa música tocava, mano, de novo, assim como Linha Direta, meu coração começava a bater muito rápido. Meu coração, tá ligado? Eu ficava com muito medo quando tocava a música de abertura do Goosebumps. Já mostrei em live aqui umas 5 vezes essa música, aquele pianinho, tá ligado? Pum pam 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 pam. Bum pam 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 pam. Goosebumps, tenha cuidado. O medo começa agora. Goosebumps. Tan, 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 tan. Tá maluco? Tinha medo pra caralho dessa porra, meu parceiro. Viewer beware, you're in for a scare. Tá louco? Nossa! E tinha alguns episódios que eu achava muito medonho. Esse do lobisomem me dava muito medo. Foi uma das poucas coisas de lobisomem que eu consumi na minha vida que realmente me dava muito medo, saca? No geral, coisas de lobisomem quando eu consumia durante a minha vida eu achava maneiro, eu achava legal. Medo de lobisomem, raríssimas vezes. Uma das vezes foi nesse episódio, com todo o contexto que essa porra tinha, e no filme Lua Negra. Esse filme também me deu um medaço também. Esse filme tinha uma cena que me dava muito medo. Mas eu era criança, né? Não tinha isso. De qual ano essa série? Ah, anos 90 com certeza. Anos 90 pra caralho. Nostálgica pra caralho essa série, viu? Eu acho que eu quero ver de novo isso aqui ainda. Vou ver se eu ainda teria medo hoje em dia, tá ligado? Ah tá, continua. Lobisomem. O que ressalta que essa criatura está sendo, na verdade, uma vítima de uma maldição. E não um predador nato que é
animal por natureza, cheio de músculos, etc. Essa seria a explicação mais plausível do porquê ele grita tanto ao se transformar. Seriam seus últimos traços de consciência humana indo embora. Ah não, pô, burrão aí, tá ligado? Esse take aqui é do lobisomem americano em Londres, pô. Mas eu lembro que também tinha uma imagem do Goosebumps que mostrava o corpo do bicho peludo assim de lado, tá ligado? Eu lembro disso. E definitivamente tinha a boca do bicho abrindo assim, tá ligado? Sabe? Um efeito prático sinistríssimo. Enfim, de qualquer maneira, tudo que eu falei ainda vale, tá ligado? Menos aqui realmente confundir essa imagem. Mas eu lembro que aparecia o corpo do bicho assim. Tinha até uma cena também bizarra também do bicho vindo em primeira pessoa, assim, tá ligado? Eu achava sinistríssimo. Isso também, do jeito que eles filmavam isso. Tanto ao se transformar. Seriam seus últimos traços de consciência humana indo embora. Depois disso, o que resta é apenas o seu lado animal. O escritor brasileiro João Simões de Lopes Neto escreveu assim sobre o lobisomem. Diziam que eram homens que, havendo tipo relações impuras com as comadres, emagreciam. Todas as sextas-feiras, alta noite, saíam de suas casas transformados em cachorro ou em porco e mordiam as pessoas que às tais deshoras encontravam. E com a popularização da lenda nas Américas, os lobisomens são quase fantasmagóricos. Sinistro essa imagem também, muito foda. De tão rápidos e colossais no quesito altura. Este, por exemplo, foi filmado em uma live do Facebook, e a reação da mulher é muito genuína. E cara, eu não sou sensacionalista, mas este vídeo que vocês estão prestes a ver é uma das filmagens sobrenaturais mais incríveis do mundo, ainda pelo fato de ser ao vivo. Dê uma olhada. Ah, esse que passa ali na frente. Tá. O que tem de realista nisso? Caralho, eu pensava que a mulher ia dar um grito desesperado. Eu quero... A filmagem é foda. O que usaram aqui é maneiro. Mas a atuação em si não tem nada de convincente aqui, tá ligado? A mulher... Eu vi ele por aqui mais ou menos, ele passou bem por ali, tá ligado? Sei lá. E tudo bem que alguns tipos de susto realmente são mais... Não é aquele grito perfeito de terror absurdo que a gente vê nos filmes, tá ligado? Algumas reações é tipo... sabe? Sabe? Né? Mas aqui, sei lá, pareceu que ele... pareceu que, sei lá, mano, ele tava trollando alguém viu, tá ligado? Sabe? Imagine-se você mesmo em um sítio distante da cidade. Você está na casa do vizinho conversando e nem percebeu que a noite já caiu. Na hora de voltar, a lua gigante ilumina um pouco a estrada de chão. A presença de uma criatura amedrontadora toma conta do seu espírito e um arrepio sobe sobre a sua espinha. Pô, mas a presença de uma criatura, de um bicho te observando toma conta e o terror toma conta da sua espinha. Ó. A narração do cara tá maneira, mas o vídeo não tá representando bem o que ele tá dizendo, né? O cara, tipo, mó calmo, tá ligado? Deixa eu ver o resto do vídeo. Amedrontadora toma conta do seu espírito e um arrepio sobe sobre a sua espinha. Você prefere nem olhar pro lado, pois acha que aquilo é coisa da sua cabeça e resolve continuar. E quando volta a andar, percebe que alguns sons no mato te seguiram. As suas suspeitas ganharam força. E quando você finalmente vira pra checar o que é... É uma imagem. Mas maneiro. Imagem maneira. Dizem que a criatura é tão feia que você simplesmente não consegue correr, pois na hora percebe que
ela te alcançaria, mas não consegue lutar, pois as suas pernas estão bambas. E também não consegue gritar, pois a sua voz fica trêmula. Os olhos vazios de um lobisomem certamente devem dar arrepios. Depois da dor da transformação, ele não volta a uivar como um lobo, mas sim a rosnar como uma fera. E a única forma de derrotá-lo é com uma bala de prata ou outro objeto cortante deste mesmo material. Morando em cidades grandes, o encontro com o lobisomem é extremamente raro. Porém, pessoas do interior sempre relataram essa lenda e juram pela sua vida que viram a criatura. Talvez elas sejam só mentirosas, mas e se for verdade? Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não se esquece do like. Lembrando que meu treinamento tá aqui na descrição, ok? Comenta aqui embaixo um tema, cara, que possa virar outro vídeo. Amanhã estarei aqui de novo, se Deus quiser. Então, aqui foi o JJ. Muito obrigado por assistir. Muito maneiro. Gosto de lobisomem, gosto de vídeo assim. Nossa, JJ também é outro que não precisa mesmo da minha divulgação. Quase 1 milhão de views, tá ligado? Quase 1 milhão de inscritos, tá ligado? Foda pra caralho. Maneiro, canal de terror, show de bola. Muito legal, gostei pra caralho. Adoro esse assunto, o lobisomem é um assunto, porra, maravilhoso. Fascinado com isso. Adorei o vídeo. E de fato, se fosse pra fazer um lobisomem mais realista e tal, um lobisomem mais magricelo, eu deixaria mais creepy. Eu acho que o lobisomem bombado, ele é mais maneiro, é mais power fantasy. Fodão, é mais pra um universo de porrada com criaturas sobrenaturais, tá ligado? Que é mais ou menos o que a minha história lá, né? Enfim. Agora, fazer um mais esguio, acho que talvez combine mais com pro filme de terror. Esguio, mas ainda forte pra caralho. Fortíssimo, poderosíssimo, né? Rápido também, forte, poderoso, mesmo magricela. Então acho um assunto simplesmente fascinante, muito foda. Marcos, que será que foi o gênio que criou a rivalidade entre lobisomens e vampiros? Mano, provavelmente isso deve ter começado com a rivalidade em vendas das histórias no geral. As pessoas devem ter começado a comentar quem venceria quem, tá ligado? Aí alguém ouviu isso e juntou. Até onde eu sei, um dos primeiros crossovers disso daí foi lá naqueles filmes preto e branco antigão, tá ligado? O Lobisomem versus Frankenstein, aí Drácula versus Frankenstein, Drácula versus Lobisomem. Eu acho que também tinha um Drácula versus Lobisomem versus Frankenstein, os três se batendo. Provavelmente foi por aí, nessa época aí mais ou menos que surgiu essa rivalidade. Provavelmente. Até levar pra outros filmes e tal, já com mitologia, lore com isso, pra RPG e os caralho, saca? Você gosta de Lobisomem quadrúpede? Só quadrúpede não acho tão legal. Eu acho mais maneiro quando ele fica de pé, mas também corre nas 4 patas. Aí eu acho foda pra caralho. As duas opções eu acho legal. Só quadrúpede não acho muito legal, não. Não acho tão maneiro assim, não. Queijo não é bem, né? Lobisomem, já virou lobo grande. Tanto é que eu acho uma porcaria o design final do lobisomem americano em Londres, tá ligado? O pessoal acha um crime dizer isso, eu tô ligado. Não tô dizendo que o filme é ruim. Não tô dizendo que é mal feito. Tô dizendo que eu não gosto do design. Acho horroroso. Muito sem graça, feio, de mau gosto mesmo, na minha opinião, tá ligado? Só fica de 4 bicho, tem uma cara nada a ver, tá ligado? E a transformação é foda, mas bem assim, sei lá. Mas foi legal. Mas pra mim tem opções de design 1000 vezes melhor de lobisomem. 1000 vezes melhor. Seu design favorito é o lobisomem Crinos, então. Lobisomem Crinos. Essa não seria a forma Loop Garou? Pô, eu lembro que eu tinha visto exatamente essa imagem aqui do lobisomem Apocalipse, tá ligado? Que diziam que essa aí era o Loop Garou. Era algo assim que chamava Loop Garou, ou algo assim. Ou Garou só, que era a forma mais fodona. Mas sim, seria essa. Seria a Crinos. Inclusive, pra mim, a história que eu tava falando, tá ligado? Tipo, o Lobisomem Apocalipse foi uma das inspirações. Essa coisa de poder ter várias formas, o lobisomem ter vários tipos de formas diferentes. Mas no meu teria só 3 formas, tá ligado? Tô falando demais. Que é... É que dá vontade de falar. Mas enfim, vídeo foda, muito maneiro. A live hoje foi exclusivamente de lobisomem. Não, teve alguma outra coisa que a gente viu hoje, não teve? O primeiro vídeo que a gente viu aqui hoje foi de outra coisa. Não lembro o que era. Foi de... Não, Ghostface vs Jeff. Foi isso. Lupus? Acho que era esse, né? Lupus. Não, calma. Lupus eu acho que é só o modo lobinho, não é? Mas assim, a live foi bem lobisomem hoje. Falta tier list de lobisomem, né? Tô devendo pra vocês, tá ligado? Tem que fazer ainda essa tier list de lobisomem. Tanto tier list dos melhores designs, das melhores cenas de transformação e os melhores filmes, né? Os filmes vai demorar mais, que eu preciso assistir muito mais do que eu assisti, pra poder falar de todos que tem, é muita coisa. Uma que a gente já pode fazer são os do design. O design já dá pra jogar já, eventualmente. Sempre que der pra falar de lobisomem, eu acho legal, eu acho maneiro e curto falar sobre, tá ligado?